Olá, pessoal. Eu sou Jonas Santos, estudante de Química do Instituto Federal de São Paulo e bolsista do projeto de monitoria para o ensino médio com a orientação da professora Lucy. No vídeo de hoje, iremos trabalhar com o conceito da cinética química, explorando o conceito da síntese da amônia, assunto que vocês estão tendo decorrência do terceiro bimestre. Tudo bem? Bom, o sumário irá trabalhar com os principais tópicos: o contexto histórico sobre a síntese da amônia, a aparelhagem utilizada por Fritz Haber em 1909 para sintetizar a amônia, o esquema do reator de síntese da amônia de Haber-Bosch e seus impactos industriais, os dados tabelados de Haber-Bosch, o diagrama da amônia, as condições de temperatura e pressão, o sucesso de Haber e Bosch, e uma breve simulação utilizada no site do FET Colorado sobre as velocidades de reações das substâncias. Então vamos lá. Bom, no início do século XX, a expectativa da eclosão da Primeira Guerra Mundial gerou uma desesperada necessidade por compostos de nitrogênio, porque os nitratos normalmente eram utilizados na agricultura e também estavam sendo utilizados na fabricação de explosivos. Só que quase todos esses nitratos que eram utilizados como fertilizantes na agricultura e explosivos, eles eram extraídos das jazidas do Chile. Só que esse limitado suprimento tinha uma grande demanda e uma hora iria acabar. Por quê? Eles não sabiam mais como produzir esses compostos nitrogenados. E foi aí que, nessa dada época, que dois cientistas alemães, Fritz Haber e William Carl Bosch, iniciaram os estudos sobre a amônia e propuseram a sua síntese. Essa síntese ficou conhecida como o processo de Haber e Bosch e foi caracterizada pela seguinte reação a seguir, que vamos ver agora. Bom, aqui temos a equação de síntese da amônia, que temos aqui o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, produzindo o gás da amônia. Bom, essa reação ela tem uma variação de entalpia de 92,22 kJ. Esse sinal negativo indica que essa reação está acontecendo de forma de liberação de energia, ou seja, ela libera energia. Então essa reação ela é exotérmica, certo? Pois bem, aqui temos a aparelhagem utilizada por Fritz Haber na síntese da amônia em 1909, como vocês podem ver. E aqui temos o processo industrial da síntese da amônia. Esse processo industrial é utilizado hoje nos dias atuais. Então vamos por etapa. Vamos começar aqui no início desse compartimento. Nesse primeiro compartimento, iremos ter a entrada de ar com água, tudo bem? A entrada de ar não, a entrada do gás metano, desculpa, com a água. Bom, a entrada do gás metano com a água é para a reação para poder produzir monóxido de carbono mais o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele vai ser um dos constituintes para a produção do gás da amônia. Aqui, na segunda etapa, temos a entrada de ar, ou seja, ela é para ter a obtenção do gás nitrogênio. Só que o gás nitrogênio não vem puro, ele vem acompanhado de outros gases. Tudo bem? Já que o ar é uma mistura de gases. Teremos aqui o terceiro compartimento, novamente a entrada do metano, para que ele reaja com o gás oxigênio, que está acompanhado do nitrogênio, para também produzir mais hidrogênio e o nitrogênio poder sair puro aqui no decorrer das etapas, no decorrer da síntese da amônia. Então aqui tivemos nitrogênio, hidrogênio e monóxido de carbono, tudo bem? Bom, só que o que acontece? O monóxido de carbono ele é um gás nocivo e tóxico, então ele não pode continuar nas próximas etapas. É por isso que temos a quarta etapa aqui do compartimento, chamada de catálise. Essa catálise é onde vai acontecer as reações químicas. Eu vou ter a entrada de água aqui e vai ter estabelecida uma temperatura de 450 graus Celsius. Essa entrada de água era para que o monóxido de carbono reaja com essa água e seja convertido em dióxido de carbono aqui. E o nitrogênio e o hidrogênio seguem as etapas a seguir. Por quê? Porque o dióxido de carbono ele não é um gás tão nocivo e não tão tóxico em relação ao monóxido de carbono, certo? Bom, continuando aqui, temos esse reator. Esse reator ele vai funcionar como um catalisador. Ele é formado basicamente por ferro. O que é o catalisador? O catalisador ele acelera a velocidade de uma reação química e não é consumido na reação, tudo bem? E ele vai ser estabelecido a uma temperatura de 450 graus Celsius a uma pressão de 300 bar. É aqui que vai começar a ter as reações para poder sintetizar a amônia, tudo bem? Pois bem, aqui começa a ter as reações, tá certo? Entre o nitrogênio e o hidrogênio. Só que aqui na etapa anterior, vocês veem que tem a saída de água e a saída de dióxido de carbono, que são os gases de não interesse
E os gases de interesse é o nitrogênio e o hidrogênio, tudo bem? Nesse compartimento é o que vai ter essa separação. O nitrogênio e o hidrogênio é o que vai formar a amônia. Continuando, aqui vamos ter a formação da amônia. Aqui a gente vai ter a seguinte etapa. Temos esse compartimento aqui, que é o resfriador, que tem o formato de serpentina, onde vamos ter água aqui para resfriar, né, esse aparelhagem. Aqui vai sair o vapor de água e aqui os gases vão liquefazer. O nitrogênio aqui vai vir para cá, o hidrogênio também, e o NH3 também vai seguir nesta etapa. Por quê? Porque o rendimento da reação nunca é 100%, tudo bem? Então é por isso que ainda vamos ter o gás nitrogênio e hidrogênio aqui. Bom, o NH3 vai condensar nesse compartimento, enquanto o nitrogênio e o hidrogênio vai continuar a etapa para que eles possam ser reciclados e sintetizar mais a amônia, certo? E aqui temos a amônia líquida sendo condensada. Bom, aqui temos os dados tabelados de Haber e Bosch e o percentual da amônia na mistura. Temos as respectivas temperaturas e as respectivas pressões aqui. Vamos pegar essa temperatura de 200 graus Celsius para essa pressão mantida em 10 atm. A taxa de percentual da amônia na mistura produzida em 200 graus Celsius para 10 atm foi de 51%. Agora, se a gente pegar uma temperatura maior de 500 graus Celsius, mantiver a mesma pressão de 10 atm, tivemos decaimento, tá vendo? De 51% para 1%. Ou seja, Haber e Bosch perceberam que o procedimento para a síntese da amônia não precisa de uma temperatura tão elevada para uma pressão também tão elevada para você poder ter sucesso no seu percentual de amônia na mistura. Bom, olhando esses dados, será que como é que ele fica dentro de um diagrama? Eu trouxe um diagrama para vocês, só para vocês sintetizar mais essa ideia. Aqui temos o diagrama de percentual da amônia na mistura. Aqui na legenda, desse lado esquerdo, temos os percentuais da amônia da mistura daqueles dados tabelados que eu trouxe para vocês no slide anterior. E aqui eu tenho as respectivas pressões, tudo bem? As respectivas pressões e as dadas temperaturas que a gente tinha visto lá. Bom, vamos estabelecer o seguinte. Vamos pegar a temperatura de 500 graus Celsius a uma pressão de 100 atm. Quanto percentual que será produzido? Bom, a temperatura de 500 graus Celsius para a pressão de 100 atm tivemos aproximadamente 15% produzido de percentual da amônia na mistura. Agora vamos pegar uma temperatura menor, de 300 graus Celsius, para o mesmo percentual para a mesma pressão. Bom, 300 graus Celsius para a pressão de 100 atm tivemos quase 55% de produção, tá vendo? Então, uma diminuição de temperatura leva a um sucesso maior do seu percentual na produção de amônia na mistura. Ou seja, além do processo da síntese da amônia ele ser muito interessante e revolucionário nos tempos atuais, que ajuda muito para poder produzir alimentos, né? Vai dar mais para a população mundial. Ele também é economicamente favorável, porque você não precisa gastar muita energia e também não precisa elevar muita pressão para poder ter sucesso nesse experimento. Eu trouxe um segundo diagrama para os dados melhores que são utilizados nas indústrias atuais. Ele é basicamente um zoom desse segundo diagrama aqui, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui são as condições atuais e as melhores condições utilizadas nas indústrias. Esse daqui é o segundo diagrama que eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia. A mesma temperatura vai 300 graus Celsius a uma pressão de 160 atm, o percentual da amônia da mistura produzido foi de aproximadamente 300 graus Celsius para 160 atm, foi de aproximadamente 65%. Agora, se a gente eleva essa temperatura maior para uma pressão de 160 atm, vamos pegar a temperatura de 450 graus Celsius para uma pressão de 160 atm, foi aproximadamente 25%. Então, a gente consegue perceber também que aqui a elevação da temperatura e a elevação da pressão faz você ter um rendimento menor, tudo bem? Bom, aqui temos uma breve ilustração das condições normais atuais utilizadas nas indústrias, que vamos perceber aqui que as pressões são utilizadas em 250 atm e a temperatura em 450 graus Celsius, tudo bem? Vamos fazer uma breve ilustração no site do FET Colorado, aonde iremos trabalhar com a velocidade das reações das substâncias. Bom, aqui eu tenho a partícula A, que é o cloro. Aqui eu vou ter a partícula B, que é o amônio, e a partícula C, que é o carbonato. Aqui tem o carbonato de amônio, tudo bem? Eu quero que essa partícula A reaja com a partícula B e forme a partícula AB.
em que a partícula C, que é o carbonato, fique sozinho e forme o carbonato, tudo bem? E aqui temos o cloreto de amônio, que é a partícula A, B, que se juntaram. Bom, a gente vai ver na próxima parte sobre essas velocidades das reações. Melhor, tudo bem? Então vamos lá. Olá pessoal, estamos de volta. E na segunda parte do vídeo, iremos fazer uma breve simulação explorando a velocidade de reações das partículas que irão participar do reservatório, ou das substâncias, como queiram chamar. Temos aqui esse reservatório onde as partículas estarão concentradas aqui dentro. Temos esse compartimento que é uma fonte de energia externa para vermos se o aumento da temperatura tem influência na velocidade de reações das substâncias, o cronômetro para poder indicar o tempo que leva para acontecer uma reação química. Aqui temos esse gráfico em barras onde vamos ter a partícula A, a partícula B e C. Elas estarão dentro do reservatório, elas irão reagir. Se tiver reação química, vai ter uma elevação aqui no gráfico AB, que é o produto, né, da reação, ou no gráfico C, que também é o produto da reação. Bom, temos esse gráfico de energia, que temos a energia média total, que é a energia cinética das moléculas de movimentação, a energia potencial também, e temos essa elevação desse pico do gráfico, que denominamos como energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para que aconteçam reações químicas. Ou seja, quando a energia média total atingir esse pico de elevação, vai começar a ter as reações químicas, tudo bem? Eu vou iniciar o experimento aqui. Vocês vão ver os átomos, partículas dentro do... Os átomos não, as partículas dentro do reservatório, né? Melhor dizendo, partículas. Bom, vou iniciar o cronômetro, vamos ver quanto tempo leva para acontecer as reações químicas, sem uma fonte de energia externa, tudo bem? Aqui os gráficos não estão iguais, por quê? Porque eu tenho menos partículas A do que B e C, mas não teve formação de produtos ainda, porque não teve elevação nem em AB e nem C. E a energia média total, vocês veem aqui que se mantém na mesma situação, né? Por quê? Porque as moléculas não estão tendo tantos choques assim umas contra as outras, né? Para que tenha esse aumento. A gente pode esperar horas aqui esse experimento até essa simulação até acontecer as reações químicas. Mas o nosso foco é ver, né, o efeito da temperatura sobre essas partículas aqui nas reações delas. Então vou parar aqui o tempo e eu vou aproveitar esse reservatório aqui, tudo bem? Agora eu vou recomeçar e eu vou iniciar novamente, só que agora colocando uma fonte de energia externa, uma fonte de calor, tudo bem? Aí eu vou aquecer aqui, ó. Vocês vão ver que vai acontecer as reações químicas. Aconteceu. O outro foi em 1100 e pouco e não aconteceu nenhuma reação química. Então, o efeito da temperatura causa sim uma aceleração na velocidade de reações das substâncias, tudo bem? A simulação que eu quero que vocês façam é que, se o aumento da concentração vai influenciar na velocidade de reações das substâncias, bom, depois vocês comentem lá o que vocês acharam sobre essa simulação, tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.